Bem, lembra lá daquele simulador que eu mostrei para vocês aqui, ó? É desse tipo de movimento que a gente está trabalhando, ó. Movimento que tem velocidade constante. Esse aqui, ó. Esse tipo de movimento aqui com velocidade constante. A velocidade, ó, o vetor velocidade que eu estou falando para vocês, ó. O módulo da velocidade é sempre o mesmo, que é o tamanho do vetor. Então, é essa velocidade aqui que eu estou dizendo que é constante. Só que nota, a direção e o sentido da velocidade, ela está mudando o tempo todo. Então, a direção e o sentido da velocidade está mudando. Só que o módulo é constante. É desse tipo de movimento que a gente vai tratar agora, e é simples analisar esse tipo de movimento justamente por conta da característica dele. Né? Qual é a característica do movimento uniforme? A velocidade é constante, e diferente de zero. E essa velocidade ela pode ser positiva ou negativa, pessoal. Essa velocidade ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Para analisar o movimento uniforme, a gente vai usar uma equação só. A gente usa uma equação para analisar o movimento uniforme, porque é um movimento simples de ser analisado. Bem, todo movimento uniforme ele tem algumas características. Todo movimento uniforme ele tem algumas características que a gente sempre pode utiliza essas características e elas nos ajudam na análise do movimento uniforme. Quais são essas características? Vou já dizer aqui para vocês, mas tem duas informações que são sempre muito importantes na análise de qualquer movimento uniforme. Vou escrever aqui para vocês quais são elas. Ó. Imagina o seguinte, que a gente tem agora uma trajetória aqui, eu tenho um eixo orientado, onde eu estou marcando as posições de determinado movimento. Então, eu tenho um eixo, esse eixo aqui, ele mede as posições, como eu já falei para vocês, pode ser o eixo do X, e ele tem uma origem bem definida, ele tem um zero, que é a origem do meu eixo. Ele tem um lado positivo e tem um lado negativo. Então, quais são as informações importantes de qualquer movimento uniforme? A primeira delas é a posição inicial, que eu chamo de S0, que é o espaço inicial, que é a posição onde a gente inicia a análise desse movimento. Essa posição inicial, ela pode estar no lado positivo, mas também pode estar no lado negativo, aqui do nosso eixo orientado. O nosso eixo orientado ele vai ter um lado positivo e um lado negativo. Lembra disso? É aquele eixo lá, o eixo do X ou o eixo do Y, lá do plano cartesiano que a gente usa aqui. Bem, esse camarada ele vai se movimentar aqui, sobre esse eixo. Dependendo do sinal da velocidade, ele pode ir para frente, mas ele pode ir para trás também. Bom dia, Bride. Quando a velocidade dele for positiva, como o nosso eixo orientado ele é positivo para a direita, então ele vai se deslocar para frente aqui, né? Se a velocidade desse camarada for positiva. Mas ele também pode se deslocar para trás aqui, ó, se a velocidade dele for negativa, nesse referencial que a gente adotou. Bem, então, essa informação aqui, ela é importante, que é o espaço inicial, e a outra informação importante é o módulo dessa velocidade constante aqui, ó. Qual é o módulo de V, que é constante? Então, essas duas informações, elas são importantes. Quais, né? Essa primeira aqui, ó, que eu chamo de espaço ou posição inicial do meu movimento, que é esse cara aqui, ó. Espaço ou posição inicial, que é o S0, e a outra informação que é importante, que é a velocidade. A velocidade ela é constante, não esquece agora, é um tipo particular de movimento que tem velocidade constante. E é simples. Imagina, olha lá, imagina que a gente tem essa situação aqui, ó, como exemplo. Imagina que a gente tem essa situação aqui, ó. Eu tenho um movimento uniforme, como exemplo, eu tenho um movimento uniforme, exemplo. Então, eu tenho um movimento uniforme, e a velocidade constante desse movimento uniforme, a velocidade constante vale 15 metros por segundo. E a posição inicial desse meu MU, ele partiu da origem, então ele vai lá do zero do nosso eixo orientado.
Então, essa situação inicial aqui, ela me dá todas as informações que eu preciso para analisar matematicamente o que está acontecendo no meu movimento uniforme. Que tipo de pergunta pode ser feita aqui, ó? Então, a situação é essa aqui, ó. Eu tenho meu eixo orientado aqui, ó. Ele é medido em metros, nesse caso, e o nosso objeto, ele está saindo daqui da posição 0 e ele está indo para frente. Como é que você sabe de tudo isso? Que a velocidade dele é positiva. Lembra que o módulo da velocidade é constante, o módulo da velocidade é o tamanho desse vetor, e o módulo desse vetor aqui, ó, vale 15 metros por segundo. Então, ele está se deslocando para a direita, e a posição inicial vale 0 metros. Ele está partindo da origem. Então, é essa a situação. Então, ó, um segundo depois, como a velocidade dele é de 15 metros por segundo, um segundo depois ele está na posição que vale 15 metros. 2 segundos depois, ele está na posição que vale 30 metros. 3 segundos depois, ele está na posição que vale 45 metros. 4 segundos depois, ele está na posição que vale 60 metros. E ele sempre vai no mesmo ritmo. Por quê? Porque a velocidade dele é constante. Ah, mas só vale quando a velocidade é positiva, quando ele vai para frente? Não. Vale também quando a velocidade é negativa. Quando a velocidade é positiva, o movimento é classificado como progressivo, porque ele está indo para frente, a velocidade dele é positiva, então a posição dele cresce com o tempo. Agora, quando a velocidade dele é negativa, o movimento ele é classificado como retrógrado, ele vai andar no sentido contrário aqui. Bem, então, essa é uma característica do movimento uniforme, né? No mesmo intervalo de tempo, ele sempre vai percorrer a mesma distância, que é esse caso aqui, ó. Então, a velocidade dele vale 15 metros por segundo. O problema seria, ó, sempre vai, né? Então, 1 segundo andou 15 metros por segundo, 2 segundos, mais 15 metros, 3 segundos, mais 15 metros. Então, de 1 em 1 segundo, ele vai andando sempre 15 metros, é essa a característica do nosso MU. Só que a gente poderia dificultar um pouquinho aqui as coisas, né? Eu poderia perguntar, por exemplo, quanto tempo ele leva para chegar numa posição que vale 300 metros? Né? Então, quanto tempo ele leva para chegar nessa posição que vale 300 metros? Ou, depois de quanto tempo ele leva para chegar na posição de 300 metros? Ou quanto tempo ele gastou para chegar na posição S igual a 600 metros? Poderia perguntar isso para vocês, né? Já que ele parte daqui, né? E vai continuar esse movimento uniforme aqui para a direita, sempre com velocidade constante, eu poderia fazer essas perguntas para vocês, elas são pertinentes aqui. Qual é o espaço quando o tempo for igual a 20 segundos, ou quanto tempo ele leva para chegar nessa posição que vale 600 metros? Bem, daria para fazer sabendo, bastava saber aqui, ó, né, qual é eu sei o módulo da velocidade, sei que em cada segundo ele sempre anda 15 metros para frente, então daria para fazer essa conta sem problema. Só que a gente utiliza, nessa análise, a equação horária do movimento uniforme que eu vou mostrar para vocês agora. A equação horária do movimento uniforme não é uma equação nova, é a mesma equação da velocidade média arrumado de um jeito particular. Então, a gente vai pegar essa equação aqui, ó, ΔS é igual à velocidade média vezes a variação do tempo, e é essa equação que é a equação horária do MU. Não, não acredito nisso. É isso? É essa equação sim, olha lá. Vou mostrar aqui para vocês. Então, a equação horária do MU, do movimento uniforme, vou botar aqui para vocês, ó. Equação horária do movimento uniforme, o MU. Não é uma equação nova. Lembra que no movimento uniforme, aquela velocidade média, agora ela é constante, diferente de zero. Pode ser positiva, pode ser negativa. Positiva, ele está andando no sentido do meu eixo orientado. Negativa, ele está andando no sentido contrário. Bem,
Para encontrar a equação, a gente parte daquela equação que eu falei para vocês, né? Qual foi? ΔS é igual à velocidade média vezes a variação do tempo. Bem, vou fazer uma consideração aqui, que ela vai ser importante para a gente. Esse tempo aqui, ó, então esse espaço inicial, ele está sempre associado a um tempo. Então, ele está sempre associado a um tempo. Esse tempo inicial, ele é zero. Geralmente, ele é zero. Nosso cronômetro está zerado quando a gente começa a analisar o movimento uniforme. Por que a gente precisa fazer essa consideração? Porque chega bem aqui na hora de encontrar a equação horária, eu tenho que lembrar que a variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial. Só que esse espaço final eu vou chamar só de S, não vou colocar o F, tá? Então, é S0 aqui, né? Vou colocar embaixo, que senão não vai dar espaço ali. Tá? Então, o ΔS é o espaço final, que eu vou chamar só de S, menos o espaço inicial. A velocidade média, ela perde um mzinho, porque a velocidade é constante. Pronto. A velocidade é constante. E a variação do tempo é o tempo final, que eu vou chamar só de T, menos o tempo inicial. Lembra que o tempo inicial, ele é zero. O cronômetro está zerado quando a gente começa a analisar o nosso movimento uniforme. Então, já é a equação horária do MU, só falta a gente dar uma arrumadinha, ó. ΔS, que é a variação do espaço, o deslocamento escalar, espaço final menos espaço inicial. Esse cara aqui, ó, vai lá para o outro lado. Lembra que eu falei? Se ele é negativo, tem que passar lá para o outro lado, ele vai para lá positivo. Então, aqui, ó, a equação horária do MU, ela fica com essa cara, ó. Espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Tem um método mnemônico aqui que vocês utilizam, para não esquecer quem é quem nessa equação, né? Sorvete. Pronto, não esquece nunca mais. S0 é o espaço inicial, aquela primeira posição. V é a velocidade, T é o tempo. S é o espaço final. Não tem erro isso aqui, ó. Então, se a gente fosse colocar quem é quem aqui nessa equação, ó, posso colocar aqui, ó, para vocês não esquecerem, ó. S, quem é o S? É a posição final. É a posição para um dado intervalo de tempo. Então, esse cara aqui, ó, S é o espaço S0, espaço inicial. Essa posição aqui, o problema ele te fornece quase sempre espaço inicial. Vzinho é a nossa velocidade, que é constante aqui, ela não muda durante a análise. V, a velocidade constante do movimento uniforme, não esquece disso. E esse cara aqui é o nosso tempo. Tá, pessoal? Então, é essa análise que a gente vai fazer. Essa relação matemática é uma função do primeiro grau. Essa equação aqui, ela é uma função do primeiro grau. Matematicamente, dizer que é uma função do primeiro grau, isso aqui é dizer que essa função, essa equação matemática, ela vai gerar um gráfico. Como assim vai gerar um gráfico? Gera um gráfico. Então, porque ela é uma função do primeiro grau. Não esquece disso aqui. Então, ela é uma função do primeiro grau. Então é por conta disso que ela vai gerar um gráfico. É, exatamente isso. E o gráfico não é um gráfico difícil. Não é um gráfico difícil. O gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta inclinada em relação aos eixos. Eu vou ter sempre o espaço no eixo do y e o tempo no eixo do x, e o meu gráfico ele pode ter essa cara aqui, ó. Então, essa primeira posição aqui é o espaço inicial. Quando a velocidade for positiva, o meu gráfico ele vai ter essa cara, né? Então, que é uma reta crescente, a velocidade é positiva. E quando a velocidade for negativa, eu posso ter essa configuração de gráfico aqui, ó.
eixo do Y, e eixo do Y, eixo do X, e o meu gráfico ele pode ter essa cara aqui, ó, quando a velocidade for menor que zero. Essa primeira posição aqui é sempre o meu espaço inicial. A primeira posição ali no eixo do espaço, no eixo da posição. Quando vocês estudarem as características de uma função do primeiro grau, vocês vão ver que sempre que eu tenho uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta inclinada em relação aos eixos, crescente ou decrescente. No caso aqui do movimento uniforme, quem me diz se é crescente ou decrescente é o sinalzinho da velocidade. Quando a velocidade for positiva, o gráfico tem uma reta crescente. Quando a velocidade for negativa, o gráfico é uma reta decrescente. Bem, pessoal, recapitulando aqui, ó, movimento uniforme, movimento com velocidade constante. Então, eu sei as duas informações importantes aqui, ó, o módulo da velocidade e a posição inicial. Então, eu tenho como exemplo aqui, esse movimento uniforme, o módulo da velocidade vale 15 metros por segundo, é constante essa velocidade, ela não muda, e a posição inicial, ele partiu da origem aqui do meu eixo orientado, então ele vai sempre andar para frente aqui, indefinidamente, certo? É isso aqui que caracteriza o movimento uniforme. Então, ó, não é um movimento novo, né? Para analisar o movimento uniforme, eu tenho uma equação, que é a equação do espaço em função do tempo. É essa equação que eu mostrei aqui para vocês, ó, que é a equação horária do MU. Então, S é o espaço num tempo t, S0 é o espaço inicial, Vzinho é a velocidade, e T o tempo. Essa função ela gera um gráfico, que pode ter essa cara quando a velocidade for positiva, ou essa cara quando a velocidade for negativa. Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo. E eu vou mostrar como é que a gente usa essa equação. Ó. Então, vamos lá. Lembra lá do exemplo? Eu lembro. Quais eram as características? Velocidade constante, 15 metros por segundo. Posição inicial, origem, 0 metros. Então, aqui, ó, era isso aqui, ó. Ele está saindo aqui da origem e está indo para frente, né? Porque o módulo da velocidade, que é esse cara aqui, ó, né? A velocidade está apontando na mesma direção, no mesmo sentido do nosso eixo, que é medido em metros. Bem, eu posso perguntar aqui para vocês, já que vocês já têm a equação aí no bolso, por exemplo, qual é a posição desse camarada, quanto vale o espaço dele, quando o tempo for igual a 15 segundos. Já vai dar uma pulada grande, né? Quando o tempo for igual a 15 segundos. A égua. Qual será a posição dele quando o tempo for igual a 15 segundos? Vamos lá, ó, vamos fazer uma análise aqui, ó. Um segundo depois, né, então se eu marco aqui, um segundo depois ele já está a 15 metros da origem, porque a velocidade dele vale 15 metros por segundo. Então, 2 segundos depois, ele vai estar na posição que vale 30 metros. Mais um segundo, ele vai estar na posição que vale 45 metros. Só que a equação, ela facilita a tua vida. Olha lá, espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. No nosso movimento uniforme aqui, o espaço inicial ele vale 0, então eu posso escrever aqui, ó, sem problema, posso escrever aqui, o nosso espaço inicial ele vale 0, a nossa velocidade vale 15 vezes o valor do tempo. Então, ó, a equação horária, ela faz essa conta para mim, ó. Então, se eu colocar o tempo aqui, ela me dá a posição correspondente. Agora, se eu colocar a posição aqui, ela vai me dar o tempo correspondente. Pronto. Acabou a brincadeira. É isso aí que eu preciso. Ó. Então, se eu coloco o tempo, eu obtenho a posição correspondente. E se eu colocar a posição aqui, eu tenho o tempo correspondente. Então, para resolver esse item A aqui, ficou fácil agora, né? Porque, ó, se eu colocar aqui, ó, só como exemplo, ó, qual é a posição quando o tempo for igual a 1 segundo? Então, ficaria 0 mais 15 vezes 1, que dá 15 metros.
igual a 2 segundos. 0 mais 15 vezes 2, que dá 30 metros. Igual a 3, 0 mais 15 vezes 3, que dá 45 metros. Então, para saber a posição quando o tempo for igual a 15, basta colocar 15 no lugar do t. Então, vai ficar aqui, ó, 15 vezes 15. Então, essa posição tá fácil, né? Quanto vale essa posição? S é igual 15 vezes 15. Vai dar quanto isso, pessoal? 225. 225. Isso, exatamente. 225 metros. Pronto. Morreu a brincadeira. Acabou aqui, ó. Então, eu já sei a posição dele quando 225 metros, quando o tempo for igual a 15 segundos. Agora, imagina que a gente quer saber agora, aí agora já mudo de figura isso aqui, ó. Já mudo de figura. Imagina que eu quero saber, ó, quanto tempo ele leva para chegar nessa posição aqui, S igual a 600 metros. Ah, agora, ó, lembra que eu falei para ti que aqui na equação horária, tu consegues, se tu colocar o tempo aqui, eu tenho a posição correspondente. É esse o papel da função. Então, se eu coloco o tempo aqui, eu tenho a posição correspondente. Agora, se eu colocar a posição, eu obtenho o tempo correspondente. Então, eu vou usar a mesma equação, que é essa. A nossa equação ela pode ser escrita só desse jeito. S é igual a 15 vezes o valor do tempo. Pronto, é só isso. Então, aqui, ó, como eu quero saber o tempo agora, pontinho de interrogação no tempo, eu tenho a posição correspondente, ó. Então, eu coloco aqui e faço a continha. Quando eu coloco, ó, 600 é igual a 15 vezes o valor do tempo. Tá, essa continha aqui está um pouquinho mais difícil, porque eu tenho que pegar, isolar o tempo, né? Tenho que pegar 15 que está multiplicando, passar para lá fazendo o quê, pessoal? Dividindo, né? Multiplicando, passa dividindo. Bora, Maurício. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai ficar aqui o tempo é igual a 600 dividido por 15. Ó, 60 dividido por 15 dá 4. Pronto. Esse zero baixa. Então, 40 segundos depois do início do movimento, ele já está nessa posição que vale 600 metros. Ah, professor Fábio, então é só essa brincadeira que a gente tem que fazer o tempo todo? Ah, muito fácil, né? Sim, é bem simples a análise do movimento uniforme. Não tem mistério, é isso aqui mesmo. Tem a equação horária. Com a equação horária, tu tem as posições correspondentes para cada intervalo de tempo. Lembra que no movimento uniforme a velocidade é constante. Então, ele sempre vai percorrer a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. Né? Essa velocidade ela não muda no movimento uniforme. Então, é simples analisar o movimento uniforme. Como é que a gente dificulta isso aqui? Como é que isso aqui como é que pode ser, como é que a gente pode dificultar isso aqui um pouquinho? Não muito também, né? A gente pode dificultar isso aqui. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Como é que a gente dificulta isso? Se eu vier aqui no livro de vocês, ó, cadê o livro didático? Acho que é capítulo 2 já isso. Não, é o capítulo 1. Capítulo. Não, Física 3. Capítulo 1. Pronto. Como é que a gente dificulta isso? Ó, leiam o capítulo, hein, pessoal? Lembrem que nosso curso é dinâmico, ele é mais rápido por conta do monte de conteúdo que a gente tem que ver. Leiam o capítulo ele tem muita informação importante. Não falei do gráfico da velocidade em função do tempo, mas a velocidade é constante. Então, o gráfico, né, da velocidade em função do tempo é uma reta paralela ao eixo do tempo, porque a velocidade não muda de valor. Bem, aí tem aqui um exemplo, ó. O livro ele tem as questões resolvidas, elas são importantes para entender e conseguir resolver as questões propostas. Mas eu tenho aqui, ó, como é que eu vou dificultar isso aqui, ó? Como é que eu vou dificultar isso aqui, ó?
Vou mostrar para vocês duas questões aqui, ó. Vamos fazer esse problema aqui rápido, vou dar um tempinho para vocês. Vamos fazer esse aqui, a questão proposta 18. Isso. Deixa eu diminuir aqui para ter espaço, bastante espaço. Pronto. Ó, vamos fazer esse exemplo aqui, rapidinho, eu vou dar um tempinho aqui para vocês tentarem, ó. Eu já tenho a equação horária, ó. Então, o problema está me dizendo aqui, ó, quais são os dados que eu preciso estão aqui, ó. Então, eu já tenho a equação horária. Aí ele está fazendo algumas perguntas aqui para a gente, ó. Está pedindo para calcular o valor da velocidade do corpo aos 4 segundos, a posição do corpo aos 4 segundos, seu deslocamento no intervalo entre 0 e 4 segundos, a distância percorrida nos 6 primeiros segundos. É isso que ele quer saber aqui em relação a esse movimento. Tá simples. É bem simples esse, porque eu tenho as informações aqui, ó. Então, a equação horária, ela me dá todas essas informações. Então, ele está me dizendo que o espaço inicial vale menos 20 e que a velocidade vale 5 em unidades do SI. O que significa isso? Que a posição é medida em metros, o tempo é medido em segundos. Logo, a velocidade ela é medida em metros por segundo. Então, ó, por isso que é importante enxergar essa sigla e lembrar quais são as unidades básicas de medida no SI. Vou dar um tempinho aqui para vocês. Esse problema é simples, não vai ser um tempo grande. Vou dar aqui até 8h30. Então, até 8 horas e 30 minutos. Para vocês analisarem essa questão, que é bem simples, não é difícil. Deixa eu ver quem quer entrar aqui. O Apolo. Pronto. Desligar meu áudio rapidinho. Questão? Cadê vocês, hein? Estão me ouvindo? Câmbio? Conseguiram fazer? Simples essa, né? Olha, porque tu já tens a função horária. Então, tu já tem meio caminho andado para resolver o problema. Ó. Na função horária, né, tu já está enxergando aqui as duas informações que eu disse que são fundamentais, que é a posição inicial, que é esse cara aqui, ó, o S0, que vale menos 20 metros, e a outra informação importante é a informação da velocidade. Bem, o problema já me deu essas duas informações, porque ele me deu a equação horária. Então, a posição inicial, o S0 vale menos 20 metros. O que significa isso? Que ele começa o movimento dele nessa posição negativa no meu eixo. Então, ele está no lado negativo do eixo. E a velocidade desse camarada, ele vale 5 metros por segundo. Como é que você sabe que está em metros por segundo isso, professor? Porque está aqui no SI. No SI, a distância é medida em metros e o tempo em segundos. Logo, a velocidade, que é a razão da distância pelo tempo, vai ser medida em metros por segundo. Pronto. Bem, aí agora, ó, se eu já tenho a equação horária, aí fica mais fácil, né? Para resolver tudo, ó. Fica bem mais fácil. Professor, Oi? vou ter que sair da aula. Beleza, Denzi. Tchau. Falou. Bem, aí fica mais fácil, porque eu já tenho essas informações, então, tranquilo. Aí, olha, o valor da velocidade do corpo aos 4 segundos. A velocidade não muda, né, pessoal? E aqui é só para testar se tu tá ligado mesmo, se tu entendeu a definição do movimento uniforme. Então, ele está perguntando isso. Quanto vale a velocidade? É isso aqui que ele está perguntando, ó. Quando o tempo for igual a 4 segundos. É isso aqui. Velocidade não muda. No MU, né, a velocidade é constante, então a velocidade sempre vai valer 5 metros por segundo. Não muda, é constante. Aqui, ó, a posição do corpo aos 4 segundos. Aí sim, né? Qual é a posição dele? É o S, né? Quanto vale a posição quando o T for igual a 4 segundos? Aí eu vou usar a equação horária. S é igual a menos 20 mais 5 vezes
o valor do tempo. Então, é essa a equação que eu vou usar. S é igual a menos 20 mais 5 vezes o valor do tempo. No lugar do tempo, eu vou colocar 4 e vou fazer a continha. Então, S é igual a menos 20 mais 5 vezes 4. Quando chega aqui nessa sentença, pessoal, tem que ter cuidado, porque não pode nem somar, nem subtrair antes, tem que multiplicar antes, certo? Então, eu tenho que multiplicar antes de somar ou subtrair, a gente não pode esquecer. Eu vou fazer essa conta aqui, ó, 5 vezes 4 vai dar 20. Então, S é igual a menos 20. 5 vezes 4 vai dar 20 positivo. Menos 20 com mais 20, isso aqui vai dar zero. Então, ele vai estar na origem. Por que deu zero a posição? Lembra que ele partiu do lado negativo do nosso eixo. Depois de 4 segundos, ele está sobre a origem, que é o ponto que divide o lado negativo do eixo com o lado positivo do eixo. Lembra que o nosso eixo, né? Vou até desenhar ele aqui, ó. Ele tem um lado positivo e tem um lado negativo. Então, ó, se eu fosse marcar aqui nesse eixo, ó, né? Então, o nosso movimento, ele começa no lado negativo, ele começou bem aqui, ó. Essa é a posição inicial dele, ó. Menos 20 metros. E o camarada, ele está indo para a direita. O módulo da velocidade dele, eu sei. Isso aqui é quando o tempo está zerado. Então, ó, ele está nessa posição. Eu sei o módulo da velocidade. 4 segundos depois, ele já está aqui, ó. Né? 4 segundos depois, ele já está aqui. Nessa posição que vale 0 metros, 4 segundos depois. É essa informação que eu tenho, que eu obtive. Mais 4 segundos depois, ele já vai estar mais para cá, no lado direito do nosso eixo. Não vão esquecer disso aqui, ó. Né? Quanto vale o módulo dessa velocidade? 5 metros por segundo. Bem, é essa a situação que eu tenho. A próxima, ele pede aqui, seu deslocamento no intervalo de 0 a 4 segundos. O deslocamento escalar, a variação do espaço, né? Qual foi a variação do espaço dele? Ó, ΔS. Quem é o ΔS? Espaço final menos o espaço inicial. Olha, nesse intervalo aí, de 0 a 4 segundos, para esse ΔT de 4 segundos, que também é de 4 segundos, tá fácil, né? Quem é o espaço final? 0. Quem é o espaço inicial? Menos 20. Então é só colocar aqui, né? Então eu vou ficar aqui a variação do espaço final 0 menos o espaço inicial, que é menos 20, menos com menos dá mais, então essa variação do espaço aqui vai ficar mais 20 metros. Pronto. Que é a distância percorrida. Nesse caso é a distância percorrida. A distância percorrida nos primeiros 6 segundos. Qual é a distância percorrida nos primeiros 6 segundos? Ah, tá. A gente vai ter que fazer algo semelhante a isso aqui. O primeiro passo é calcular qual é a posição dele quando t for igual a 6. Então, qual é a posição quando o tempo for igual a 6 segundos? Olha, só olhando para cá, ó, qual é a velocidade? 5 metros por segundo. Quando t é igual a 4, ele está no 0. Quando t é igual a 5, ele vai estar nos 5 metros. Quando t for igual a 6, ele vai estar no 10. Então, vai ficar 10 menos 20, que vai dar 30 metros. Quer ver? Então, bora lá. Qual é a equação horária? S é igual a menos 20 mais 5 vezes o valor do tempo. No lugar do tempo, eu coloco 6. Então, vai ficar aqui, ó. S é igual a menos 20 mais 5 vezes 6. Faço a continha, primeiro produto. Então, vai ficar S é igual a menos 20. 6 vezes 5 dá 30. Menos 20 mais 30, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, que dá 10 metros. Então, essa é a posição dele quando o tempo for igual a 10 metros. Pronto. E agora, para calcular o deslocamento escalar, que no caso
que no caso é a distância percorrida. A distância percorrida, nesse caso, vai ser igual ao deslocamento escalar. Vou dar um zoom aqui, que é para ter espaço aqui, não quero mudar de folha. Então, a distância percorrida, nesse caso, é igual ao deslocamento escalar. Então, vou colocar aqui. Opa! Cara, minha mesa não está legal. A distância percorrida é igual ao deslocamento escalar. Então, Dzinho é igual a ΔS, que no caso é o espaço final, menos o espaço inicial. O espaço inicial a gente sabe quanto vale. Né? Então, eu já sei essa informação. E nesse caso aqui, então vai ficar espaço final vale 10, menos o espaço inicial, que é menos 20. Então, o deslocamento aqui, menos com menos vai dar mais. 10 mais 20 vai dar 30 metros. Pronto. Será que tem alguém querendo entrar aqui? Ainda tem. Pronto. É exatamente a solução que o Andrei colocou aqui para a gente. Bem, mas dá para ficar mais complicado do que isso, professor Fábio? Dá. Dá para ficar mais complicado do que isso aqui. Mas, no geral, é simples analisar o movimento uniforme, porque a gente não tem... A velocidade não muda. Então, quando a velocidade não muda... fica fácil, porque a gente só tem uma equação para trabalhar, que é a equação horária do MU, que é aquela equação que a gente chama de sorvete, né? S0, espaço inicial, Vzinho, a velocidade, T é o tempo. É uma função do primeiro grau. Como é que complica isso aqui? Ó? Tá muito fácil isso aqui. Como é que dá para complicar isso aqui? Essa análise? Como é que a gente complica essa análise? Olha, a gente vai complicar essa análise quando a gente tem dois MUs simultâneos. A gente tem dois movimentos uniformes simultâneos. Então, a gente coloca dois objetos para se mover aqui sobre o mesmo eixo orientado. Aí dá uma complicada. Vai dar uma complicadinha, mas não muita coisa também. Porque a gente... Não é tão difícil analisar isso, quando eu tenho dois MUs simultâneos. Vou mostrar aqui para vocês um problema, vou dar uma dica de como é que resolve, vocês vão ver que é bem simples. Não quero que esqueça. Característica do MU, velocidade constante. Módulo da velocidade não muda. É esse tipo de movimento que a gente está analisando, tá, pessoal? Não esquece disso. Então, para analisar um problema mais complicado, é quando a gente tem dois movimentos uniformes simultâneos. Deixa eu ver aqui. Tipo esse. Observe a representação do instante inicial, MRU, de dois automóveis X e Y, sobre a mesma trajetória. Esse aqui é bacana. Eu vou botar essa aqui, a questão 17. Página nova. Deixa eu diminuir aqui esse negócio para ficar só o filé aqui. Pronto. Olha lá. Deu uma complicada agora. Ou não. Não sei o nível de habilidade de vocês em relação a essas questões. Elas estão simples ainda, hein? Vou adiantar para vocês que estão simples ainda. Então, observe a representação do instante inicial do MRU de dois automóveis, X e Y, sobre a mesma trajetória. Considere a origem da trajetória sobre Y no instante inicial e determine a função horária de cada automóvel. Então, ele quer saber a equação horária do MU de cada um desses camaradas, e o instante e a posição da ultrapassagem de Y por X. Porque, Y vai ultrapassar X? Vai, mesmo estando atrás. Por quê? Porque é movimento uniforme, a velocidade não muda. Então, como o cara de trás está mais rápido, o automóvel Y está mais rápido, ele vai chegar e vai ultrapassar o automóvel da frente, que é o automóvel X. Então, dá para a gente calcular o instante
e a posição de ultrapassagem. Como é que a gente calcula esse instante e a posição da ultrapassagem? Eu tenho que ter as equações horárias. Para calcular o instante de encontro, eu tenho que igualar as duas equações horárias. Então, eu vou ter que igualar a equação horária do automóvel X com a equação horária do automóvel Y. Por quê? Porque quando o automóvel Y alcançar o automóvel X, eles vão estar sobre a mesma posição no eixo do S. Eles vão estar sobre a mesma posição aqui no meu eixo orientado. Então, é esse argumento que eu uso para calcular esse tempo do encontro. Com o tempo de encontro calculado, eu posso calcular a posição do encontro utilizando qualquer uma das duas equações. Ou a equação horária do automóvel X, ou a equação horária do automóvel Y. Então, desse jeito aqui, ó, né, desse jeito, eu calculo o tempo do encontro, o instante, né, e a posição da ultrapassagem. Então, desse jeito, eu calculo o instante do encontro, da ultrapassagem, e depois, usando esse tempo, eu substituo ou na equação da horária de x ou de y para calcular em qual posição se deu essa ultrapassagem. Então, primeiro passo, organizar as equações horárias. Ah, não lembro a cara da equação horária. Lembra sim, ó. Método mnemônico. Sorvete, né? Então, tem um S, S0, mais V vezes T. Então, vai ter uma equação horária para Y, vai ter uma equação horária para X. A posição inicial de Y é 0. X está 90 metros na frente. Então, a posição inicial de X é 90 metros. Velocidade de Y, constante, 15 metros por segundo. O módulo está aqui, ó. Velocidade de x, constante, 9 metros por segundo. Então, dá para montar as duas equações. Vou dar um tempinho para vocês. Vou deixar aqui na tela para ver se vocês conseguem resolver. Não está difícil esse problema. Deixa eu ver aqui. 8h46. Vou dar aqui 8h46, né? Até 8h51. 8h51 minutos. Pronto. Acho que dá para vocês resolverem isso aqui. Ctrl H. Deixa eu desligar aqui rapidinho. Para vocês trabalharem. Fala, Henrique. O tempo que eu achar, o tempo de encontro deles, depois de eu me achar a ultrapassagem do Y, se eu pegar esse tempo e jogar na fórmula horária lá do Y, né? Ou de Y ou de X, qualquer um dos dois. Beleza. Beleza. E aí, pessoal? Cadê vocês? Bem, primeiro passo aqui é montar as equações horárias. E deixa eu apagar aqui. Montando as equações horárias, a gente consegue resolver o problema tranquilamente. Então, essa configuração inicial aqui ela é importante para a gente. Por quê? Porque aqui eu tenho as informações que eu preciso para montar as equações horárias. Então, o espaço inicial de y é 0. O espaço inicial de x é 90, que é a diferença deles, a distância entre eles no início da análise, né, quando o cronômetro está zerado. A velocidade de y vale 15 e a velocidade de x vale 9. Então, eu preciso dessas informações para montar as equações, que é o primeiro passo, que o problema está chamando de função horária de cada automóvel. Então, está aqui, ó. A função horária, vamos lá, para o automóvel de trás, que é o VY. Ó,
Velocidade de y, eu sei que vale 15 metros por segundo. Estou colocando aqui só para organizar. E o espaço inicial de y vale 0, ele parte da origem. Então, montando a equação horária de y, quando eu monto a equação horária de y, como é que fica? Ó? SY, que é a posição de y, é igual a 0, que é o espaço inicial, mais 15 vezes o valor do tempo. Esse 0 nem precisa aparecer. Se tu não quiseres colocar ele aqui, ó, pode cortar ele daqui e deixar só SY é igual a 15 vezes o valor do tempo. Pronto. Já montei a equação horária do móvel Y. Isso aqui é o primeiro passo, é importante. Bem, de X, o espaço inicial de X vale 90, ele está 90 metros na frente de Y. E a velocidade dele vale 9 metros por segundo. Então bora só organizar aqui, ó. O espaço inicial S0 de X vale 90 metros. E a velocidade dele é um pouco mais lento, a velocidade dele vale 9 metros por segundo. 9 metros por segundo. Então, montando a equação, a posição de x é igual a 90 mais 9 vezes o valor do tempo. Então, tá aqui as duas equações. Montou as duas equações, ó, que a gente tem que ter consciência, que essas duas equações elas vão gerar gráficos. Elas vão gerar gráficos. Os dois gráficos, como as velocidades são constantes, são retas crescentes. São retas crescentes. A posição de encontro, o instante de encontro, é a posição em que os gráficos se cruzam. Então, se vocês plotassem, fizessem um gráfico da posição de y e da posição de x, a gente ia ver que os dois gráficos eles iam se cruzar em uma posição só. É exatamente isso que a gente vai calcular aqui, ó, o instante e a posição da ultrapassagem. Então, como é que a gente vai fazer essa conta? Para calcular o instante e a posição da ultrapassagem. Bem, para calcular o instante da ultrapassagem, a gente faz o seguinte, ó, a gente iguala o SX com o SY. Iguala as duas equações horárias. Como assim? Ora, vou igualar 90 mais 9t igual a 15t, ou 15t é igual a 90 mais 9t, se tu preferires, tanto faz. Então, tu poderia ter escrito aqui SY igual a SX, sem problema. Bem, então, igualando as duas equações, a gente vai ter o seguinte, ó. Vou igualar as duas equações agora, hein? Lembra qual era a equação horária do móvel Y? Era 90, era 15 vezes t. 15 vezes t. E a equação horária de x? 90 mais 9 vezes o valor do tempo. Esse cara aqui, ó, é o SY e esse cara é o SX. Pronto. Agora, eu resolvo a equação para calcular esse tempo, que é o tempo que eu quero encontrar, que é o tempo da ultrapassagem. Para resolver a equação, a gente tem que separar as variáveis, separar aqui, né? A letra de um lado, o número do outro. Bem, o 9t é positivo, eu tenho que trazer ele aqui para o lado esquerdo da minha equação. Ele é positivo desse lado, então eu vou pegar esse cara aqui e vou passar ele para cá. Ele é positivo, vai para cá negativo. Então, escrevendo aqui embaixo, eu vou ter, ó, 15 vezes o valor do tempo, menos 9 vezes o valor do tempo, é igual a 90. Fez a conta, ó, 15 menos 9. Sinal diferente subtrai dá o sinal do maior. Pensa em dinheiro. Tem 15, está devendo 9. Vai ficar com 6. Positivo. Pronto. Isola o tempo. O 6 está multiplicando, vai passar para cá fazendo o quê, pessoal? Dividindo. Então, eu encontro que o tempo é igual a 90 dividido por 6.
Esse tempo é um tempo de 15 segundos. É um tempo de 15 segundos. Então, o móvel Y, ele leva 15 segundos para chegar e para ultrapassar o móvel X. A gente está desconsiderando nessa conta as dimensões do automóvel. A gente está considerando que ele chega e ultrapassa. Mas a gente sabe que não é assim, né? Bem, qual é a posição do encontro? Esse aqui é um instante do encontro. Então, esse tempo aqui, esse tempo de 15 segundos, é o instante do encontro. A gente acabou de calcular. O instante da ultrapassagem. Instante da ultrapassagem. Instante da ultrapassagem. Pronto. É isso mesmo. Bem, e a posição? Aí eu pego essa informação e substituo em uma das duas equações, ou no SY ou no SX. Qualquer uma das duas tem que dar o mesmo valor. Então, se eu substituir em SY, como é que vai ficar? Vai ficar 15 vezes 15. A gente já fez essa conta. Esse SY, então, vai dar 225 mzinho. Se eu fizer a mesma conta aqui, também vai dar 225. SX é igual a 90 mais 9 vezes 15. 9 vezes 15 dá 90, 135. 9 vezes 15 vai dar 135. 135 mais 90 também vai dar 225 metros. Então tem que bater. O que eu substituo, se eu substituir aqui em SY, tem que dar igualzinho o que eu substituir aqui em SX. E o mais legal de tudo aqui é o seguinte, é que essa posição de encontro, eu posso mostrar essa posição graficamente também. Então, se eu plotar os dois gráficos aqui, o gráfico de SY e o gráfico de SX, eu teria algo mais ou menos desse jeito aqui. Então, eu teria algo mais ou menos assim. O problema não pedir o gráfico, mas eu vou mostrar aqui graficamente. Graficamente, a gente teria o seguinte. Tá aqui o eixo da posição, que é o eixo do Y. A posição é medida em metros, né? A gente está medindo em metros. E aqui no eixo do X, eu tenho o tempo. O tempo medido em segundos. Então, o SY, ele sai da origem, que é o zero aqui, Então, o gráfico dele é mais ou menos desse jeito aqui, Então, esse é o gráfico de SY. O gráfico de SX, ele parte da posição S0, que vale 90. Então, é mais ou menos daqui, E a reta dele, ele cresce mais lentamente, porque a velocidade dele é menor. Então, seria mais ou menos isso aqui. O que a gente calculou foi esse tempo aqui. A gente calculou esse tempo, que foi o instante do encontro, e a gente calculou essa posição, que foi a posição do encontro. A gente calculou esse aqui, quando a posição de Y era igual à posição de X. Foi isso aqui que a gente calculou graficamente. Então, é aqui onde SY é igual a SX. Por que eu fiz isso aqui? Por que eu fiz o gráfico? Porque, ainda, esse aqui é da questão anterior, a gente vai ver mais um exemplo desse aqui, com essa situação aqui, Questão 16. Questão 16 eu tenho o gráfico. Deixa eu ver aqui. Pronto.
Vamos ver mais esse, para a gente poder passar para o próximo tópico. Quero treinar isso aqui com vocês, a gente manipular as equações. Deixa eu só diminuir isso aqui. Ai, caramba, bicho. Pronto, dá para a gente fazer essa aqui ainda. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto, a questão 16. Pronto, dá para ver. Ó. Então, no gráfico abaixo, estão registradas as posições de dois corpos, A e B, que se movem com velocidades constantes sobre a mesma trajetória retilínea. O módulo da velocidade do corpo A é de 8 metros por segundo. Determine a velocidade do corpo B e classifique o movimento como progressivo ou retrógrado. Determine a função horária do móvel B. Determine a distância entre os corpos aos 3 segundos. Então, quais são as informações que eu tenho aqui? Olha, no gráfico. Essa aqui, ó. Tenho a posição inicial do móvel A, ó, vale 40 metros. A velocidade do móvel A é negativa, porque a reta aqui é uma reta decrescente, ó. Só que a velocidade de B é positiva, uma reta crescente. Então, tu tens um módulo. Tanto é que o problema está dizendo, ó, estou te dando o módulo da velocidade do corpo A, que é 8, porque ele já sei que a velocidade de A, na hora de colocar na equação, tem que ir com um sinalzinho de menos. Bem, ele não me deu a velocidade de B, mas ele me deu um instante de encontro. Ele me deu um instante de encontro. Ó. 2 segundos depois, eles se encontram. Certo? Então, com essa informação, eu consigo calcular a velocidade do móvel B. Como? Escreve as equações. Ah, mas eu não tenho a velocidade do móvel B. Não tem problema. Não tem problema. Escreve que tu vais ver, porque tu sabes que o instante de encontro vale 2 segundos. Então, tu vai poder igualar a equação horária de A com a equação horária de B e usar essa informação que T igual a 2 segundos na posição de encontro. Pronto. Com essa saída, tu consegue calcular a velocidade de B. Qual é a posição inicial de B? 0. Posição inicial de A? 40. Olha para o gráfico aqui, ó. Bate o olho aqui no gráfico. Bem, vou dar um tempinho aqui para vocês. Tempo curto. Vamos lá, até 9h11, para ver se vocês resolvem. Esse probleminha aqui não está tão simples, não. Mas vocês conseguem. (225). Manda um áudio aí agora, bora ver, testar aqui, por favor. Agora estamos vendo. Bora, papai. É porque tá conectando com o fone de ouvido Bluetooth. Deixa eu ver onde ele tá aqui, que ele tá ligado, peraí. Tá conectado aqui, não tá carregando. Ah, é porque o case tá... Deixa eu botar pra carregar aqui rapidinho. Essas tecnologias aí atrapalhando a vida do cidadão. Cidadão. Agora, papai. Acho que eu ego, meu irmão. Como assim, né? Vamos lá. Já, câmbio. Agora estão me ouvindo, né? Sim, estamos ouvindo. Tá, beleza, então. Bem, eu acho que tá certo aqui. O do Henrique deu 28 metros por segundo.
S igual a 28T, 20 metros. Do Mateu, esqueci como é que deu 12. Bora ver aqui como é que faz essa conta. Mas aqui, o primeiro passo era escrever as equações horárias. Não tem como sim. Tem como escrever as equações horárias. Só, olha, bora olhar primeiro para o móvel A. Eu sei a velocidade dele, certo? Vale módulo. Módulo é valor absoluto. Só que pelo gráfico, eu sei que essa velocidade do móvel A tem que ser negativa, porque o gráfico é uma reta decrescente. Então, eu vou escrever a equação horária do móvel A. Olha lá. SA. Qual é a posição inicial de A? É a primeira informação do espaço aqui no eixo do Y. Então, vale 40 menos 8 vezes o valor do tempo. Né? Então, a velocidade de A ela é negativa. E para o móvel B? Então, SB, mesmo esquema. Quanto vale o espaço inicial de B? 0. A velocidade de B é positiva, mas eu não sei quanto vale VB vezes o tempo. Pronto. É isso aqui. Bem, como é que eu vou calcular a velocidade de B, que é o que o problema quer que a gente faça ali no item A da nossa questão? Como é que a gente calcula essa velocidade do móvel B? Olha, que é isso aqui, ó. Determine a velocidade do corpo B, classifica o movimento como progressivo ou retrógrado. Olhando para o gráfico, eu já sei que o movimento de B é progressivo, porque enquanto o tempo passa, a posição dele está crescendo. A velocidade dele é positiva, então ele é progressivo. O inverso do móvel A, que o tempo está passando, a posição dele está diminuindo, então o movimento é retrógrado. Então eu vou fazer aqui. Vamos calcular. Como? Eu sei um instante de encontro. Ó. Né? Eu sei que quando o tempo for igual a 2 segundos, isso aqui, o problema me deu essa informação, ó, quando o tempo for igual a 2 segundos, a posição de A vai ser igual à posição de B, que é a posição do encontro, que é o ponto no gráfico onde as retas se cruzam, que é essa posição aqui, ó, SA igual a SB. Os espaços são iguais aqui, ó. É exatamente essa posiçãozinha aqui. Bem, então tá, né? Então eu sei que quando o tempo for igual a 2 segundos, as posições são iguais. Então eu igualo as duas equações. Então vai ficar, ó, 40 menos 8 vezes tempo, e aqui VB vezes o tempo. Quanto tempo? Né? Quando é que eu posso igualar? Quando o tempo for igual a 2. Aí tem que dar igual aqui e aqui. Então, substituindo no lugar do tempo 2, eu vou ficar com o seguinte, ó, 40 menos 8 vezes 2 é igual VB vezes 2. Aí aqui dá para fazer essa continha tranquilamente. Primeiro a gente faz o produto, né? Então, 40 menos 16. 40 menos 16, isso aqui, pessoal, vai dar 24, né? Então, vai ficar 24. E aqui, ó, o 2 vezes VB, o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu já poderia dar um salto aqui e escrever desse jeito aqui, ó, para facilitar a nossa vida, para dar uma adiantada na conta. Então, VB. Aqui, ó, 40 menos 16 vai dar 24. O 2 estava multiplicando o VB, passou dividindo. Então, eu encontrei que a velocidade de B vale 12 metros por segundo. Pronto. Então, já encontrei aqui essa velocidade de B que eu queria. Queria calcular a velocidade de B. Utilizando, né, essa informação da posição do encontro, o gráfico me deu o tempo do encontro. Bem, então, o movimento de A. A é progressivo, né? Então, o problema ele quer que a gente classifique, né? Então, ó, A é progressivo. O movimento de A, esse móvel A, quem é o A aqui no nosso gráfico? A é retrógrado. Então, A é retrógrado.
Por quê? Porque a velocidade dele é negativa. A é retrógrado. Né? Então, a velocidade de A é menor que zero. Então, a velocidade de A é menor que zero. E B é progressivo. B é progressivo. Vai para frente, né? Um camarada que está indo em relação ao nosso eixo. O nosso eixo, o sentido positivo dele é para frente. Então, VB, porque VB é maior que zero, a velocidade de B é positiva. Pronto, é isso aqui. Então, a velocidade de B é positiva, progressivo, e a velocidade de A é retrógrado, está indo para trás. Em relação ao nosso eixo, lembra que nosso eixo ele é positivo para frente. Determine a função horária do espaço do móvel B. Ah, já está na mão, né? Aqui, galho fraco. A gente já tinha montado aqui, a gente precisava montar, então SB é igual à velocidade B, que a gente calculou que dá 12 vezes o tempo. Pronto. Já tenho. O espaço inicial de B é zero, nem coloquei aqui. E determine a distância entre os corpos aos 3 segundos. Qual é a distância entre eles, né? Ó, 2 segundos. Quando t é igual a 2, eles estão na mesma posição. Vou fazer essa conta aqui na cabeça. Ó. 1 segundo depois, esse cara vai ter andado 8 metros para trás e esse cara vai ter andado 12 metros para frente. Então, a distância entre eles é de 20 metros. Como é que a gente prova isso matematicamente? Vem aqui, né? Item C. Quando t é igual a 3 segundos, qual é a distância entre eles? Bora calcular a posição de A quando t for igual a 3 segundos. Então, eu vou lá na equação horária de A, ó, 40 menos 8 vezes t. Então, fica 40 menos 8 vezes 3. 3 vezes 8 dá 24. Então, 40 menos 24 vai dar 16. Pronto. E a mesma coisa no SB. SB, a equação horária de B é mais simples, é 12 vezes T. Então, vai ficar 12 vezes 3. Então, a posição de B, logo em seguida, vale 36 metros. Então, a posição de A vale 16, a posição de B vale 36. Então, dá para ver, né, que a distância entre eles, que é a posição de B menos a posição de A, isso aqui, 36 menos 16, que dá 20 metros. Pronto. Está aí a solução desse problema. Que é um problema mais desse jeito que cai aqui. Se tu vai numa prova do Enem, por exemplo, vai cair mais ou menos desse jeito, que tem um gráfico para analisar, geralmente tem um gráfico. Como desafio, vou deixar para vocês, para a gente poder continuar nossa aula, vou passar aqui mais uma página, vou trazer aquela questão lá que eu tinha visto no que concurso. Bateu com o resultado de vocês aí, pessoal? Bateu? O Andrei queria perguntar alguma coisa. Ah, não, era naquela hora que eu estava sem áudio, né? Estava conectado aqui no fone de ouvido Bluetooth. Olha, essa questão aqui vai ficar como desafio para vocês, ó. Essa aqui, deixa eu copiar ela aqui para lá, para o nosso PDF, página atual. Deixa eu diminuir ela aqui para ter espaço na hora de resolver. Pô, esse programa aqui é fera, hein? Fera. Deixa eu dar uma arrumada. Pronto. Vou deixar como desafio aqui, ó. Não é difícil essa aqui, hein? Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida,
Qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Vou deixar isso aqui. Vou deixar isso aqui como desafio. Olhem depois lá. Tentem fazer. Daqui a pouco vocês vão fazer o Enem aí, vocês têm que treinar. Se não treinar... Professor, Oi, pode falar. professor, só Pode falar falar. a resposta daquela desafio passado. Só falar a resposta daquele desafio passado para ver se a gente acertou. Tá. Para mim tá parada essa apresentação. Agora voltou. Cauê. Alguém fez aquela conta? Quem foi que perguntou que eu não vi, não dá para saber quem é? Acho que fui eu. Tá, beleza. Bateu. Olha, ali era o seguinte, eu vou mandar a solução lá no nosso grupo, daqui a pouco. Eu mando lá, tá? Que eu vou procurar aquele PDF, que senão vai ter que abrir outro aqui. Aí eu mando lá. Aí qualquer coisa a gente tira dúvida na nossa aula. Deu 83 km por hora, mas eu vou mandar lá para vocês. Porque dá um pouquinho de trabalho fazer isso aqui. Deixa eu ver se consigo. Tá, ficou esse aqui. Aí esse aqui... Cadê? Opa, não é aqui. Acho que é nesse aqui. Acho que foi ontem, anteontem. Era essa a solução aqui. Deixa eu ver aqui. Era isso aqui mesmo. Bem, já estava aqui o desafio, que era essa questão. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, faltava calcular aqui a velocidade, né? Eu já tinha mais ou menos arrumado aqui tudo para vocês. Só que estava meio estranho, porque eu escrevi 20 vezes 10 a menos 3. Isso aqui pode ter confundido um pouquinho a cabecinha de vocês. E a distância é de meio metro. Então, faltava calcular essa velocidade, a distância entre os sensores, né? Ele estava calculando a velocidade média de vocês. E a gente vai calcular essa velocidade média em metros por segundo, converter para quilômetros por hora e depois subtrair desse valor aqui, né? Ele tem que descontar esse valor aqui, que é a tolerância de 7 km por hora. Bem, já estava mais ou menos meio caminho andado, bastava colocar na conta. Só que, olha, vocês tinham que lembrar um pouquinho de notação científica para fazer essa conta, porque 20 milissegundos, a gente escreve desse jeito aqui, e tu tens que enxergar que é 20 sobre 1000. Szinho. Essa sentença matemática é equivalente a essa. Então, eu posso cortar um zero de cima com um zero de baixo. Então, esse meu intervalo de tempo pequenininho, esse meu ΔT, é igual a 0,02 Szinho. Então, para calcular essa velocidade média aqui, eu teria que fazer 0,5 sobre 0,02. Escrevendo em notação científica, que é um número entre 1 e 9 multiplicado por uma potência de base 10, se eu pegar direto aqui 0,5 e dividir por 0,2, não vai dar um número pequenininho, por incrível que pareça, não dá um número pequeno, vai dar um número grande. Vai dar 250, né? 0,5 dividido por 0,2. Só que eu acho que tinha que cortar mais um aqui. Mais um zero. É isso, né? 20 mili. É isso mesmo. Isso aqui vai dar grande, isso aqui, bicho. Tem alguma coisa errada. 20 milissegundos, 50 centímetros. Deixa eu ver. É isso mesmo, cara. 20 vezes 10 a menos 3. Uhum. 5 vai ficar... porque aqui em notação científica vai ficar 5 vezes 10 a menos 1 em cima. E aqui embaixo vai ficar 2 vezes 10 a menos
2. É isso. Então, aqui, ó, R$5 dividido para 2 pessoas dá 2,5 para cada um. As potências de base 10, conserva a base, subtrai os expoentes, vai ficar 10 elevado à primeira potência aqui em cima. Então, isso aqui vai dar 25 metros por segundo, essa velocidade. Então, 0,5 dividido por 0,02. Isso, é 25 metros por segundo. Só que a gente está trabalhando em quilômetros por hora, né? Então, essa velocidade que a gente encontrou foi em metros por segundo. Então, o que a gente tem que fazer agora? Ó? Converter essa velocidade para quilômetros por hora. Como é que a gente faz isso? Mostrei lá a regrinha para vocês, né? Então, pega 25, que está em metros por segundo, e multiplica por 3,6. Pronto. Multiplicando 25 por 3,6 vai dar 90. Aí o camarada, pô, deu 90 aqui essa velocidade, né? 90 km por hora. E agora? Ah, deu 90 km por hora. Bem, só que o que o equipamento registra, ele subtrai da velocidade que ele calculou a tolerância dele, ó, que é de mais ou menos 10% ali da velocidade máxima. É mais ou menos isso. Então, a velocidade que o aparelho registra tem que subtrair 7 km por hora. Então, a velocidade registrada não é a velocidade que a gente calculou, por conta do enunciado da questão. Então, a velocidade que foi registrada no aparelho, a gente calcula subtraindo ali a velocidade registrada. Ela é igual a quanto? Que eu vou chamar só de Vzinho. Ela é 90 menos 7, que dá 83 quilômetros por hora. Ou seja, o camarada, a alternativa correta aqui é C de cachorro, ele vai pegar uma multinha, né? Porque a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. É isso aqui. Pronto. Calculei aqui, ó. Eu fiquei com a dúvida, que eu queria saber como é que transforma esse quilômetros por hora para esse quilômetros vezes hora elevado a menos 1. Pois é, eu falei disso na aula. Tá vendo aqui a unidade de medida, como é que ela tá? É quilômetro dividido por hora, né? Sim. Olha, isso aqui, ó, eu posso escrever desse jeito. Certo? É quilômetro por hora. Então, tá. Esse hora, a potência dele é 1. E o do quilômetro também é 1, elevado à primeira potência. Se eu quiser escrever do lado aqui do quilômetro, esse cara tem que subir. Quando o camarada sobe, e o expoente, a gente inverte o expoente dele. O expoente dele é positivo, embaixo 1. Quando ele vai para cima, ele vai com o expoente negativo. É por isso que é equivalente eu escrever desse jeito aqui, ó. Quilômetro a primeira vezes hora a menos 1. Isso aqui é equivalente. É só isso aqui. É só isso aqui. O Enem, ele começou a escrever desse jeito, ó. Quilômetro vezes hora menos 1, que é equivalente a quilômetro por hora. Quilômetro vezes hora menos 1, equivalente a quilômetro por hora. É a mesma coisa que escrever desse jeito. Quilômetro por hora. Então, são equivalentes, ó. Quilômetro Só para por dar uma hora. complicadinha. Só para complicar, exatamente isso. É exatamente isso. Quando a gente vai falar de aceleração depois, ó, metro por segundo. Então, metro por segundo, ó, metro dividido por segundo, que é a mesma coisa que metro barra segundo, que é a mesma coisa que metro vezes segundo a menos 1. Porque aqui embaixo, ó, o expoente dele vale 1. Quando ele vai para cima, a gente dá uma investida no expoente. Fica metro por segundo a menos 1. Certo? É só isso aqui, mas é só uma questão. Mas tem que saber, né? Bate o olho. Eu nunca vi velocidade desse jeito. Mas são equivalentes, tá? Bem, deixa eu ver como é que eu faço para
copiar uma página inteira e mandar para lá, para o nosso PDF de hoje. Isso aqui é novo para mim. Deixa eu ver. Mas deve ter um jeito. Ah, moleque, será? Será que dá para copiar uma página? Acho que dá. Deixa eu ver. Ctrl C. Eu vou aqui. Não. Uhum. Uhum. Bem que poderia fazer isso, né? Abrir no quadro, duplicar. Não. Era isso. Já que é isso? É isso, moleque, é tetra. Moleque que manja da informática, velho. Então, essa para frente dessa, pronto. Aí tem o outro desafio aqui, ó. Pronto, ficou lá, ó. Ah, moleque bom que manja das tecnologias. Top. Próximo. Aí aqui a nossa solução. E o próximo, o nosso desafio da aula de hoje. Olha, pessoal, vou já mandar esse PDF aqui para vocês, mas deixa eu fazer logo aqui algo devagar. O torrent torando aqui. Vou botar para tirar esse negócio. Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Livro didático. Pô, acabei a gente... Cadê? Ixi, computador... Opa, não. Esse aqui... 2020... Novo... Basta... 2021. Frequência. Uma turma grande era essa aqui. Você... renomear... T228... T210, né? 2MQ? É, 2MQ. Frequências. T210, 2MQ. Quem sabe faz ao vivo, bicho. T210, 2MQ. Frequência 2021, primeiro semestre. Não são vocês aqui, mas já já vai ser. Alunos. Deletar. Pronto. Isso aqui são algumas datas. Então já teve 2, né? Eu vou só colocar o nome de vocês aqui, depois eu arrumo. Teve aula no dia 13, 4 de 2021. Tem essa frequência. E teve aula no dia 15, 4 de 2021. Pronto. Isso aqui eu vou apagar. Pronto. Cadê agora? No nono ano, no primeiro ano e agora no segundo ano também. Nicolas, mas tá vendo, né, cara? Intrinsecamente tá aí, né? O movimento retilíneo. Qual é a diferença? É que o movimento retilíneo uniforme, a trajetória é em linha reta. É só isso. Nossa, eu tava falando aqui porque a gente via nos 3 anos seguidos. É. Vocês viram no primeiro ano?
Ah, Sim, aí. sim, né? Aham, porque agora a gente tá no segundo, né? Ah, Só tá, que entendi. fazendo Física 1 ainda. Pois é, mas aí na próxima aula a gente já vai ver movimento com aceleração. E depois já vai ver as leis de Newton, que a gente tem que pular rápido. E É igual depois já vai ver. É, estuda verbo to be, não sei quantos anos, mas mesmo assim a gente esquece. ei, rapá, mas ó, isso aí dá base, sabia? Quer ver? Treina no Duolingo lá, que tu vai ver que tu já manja pra caramba de inglês. Deixa eu ver aqui. O que eu tava fazendo mesmo? Ah, formulários do Google. Mas essa base é importante, pessoal. Tô falando para vocês. Aprender a manipular as equações e tal. Não, cadê meus formulários? Esse cara aqui. Cadê aquele formulário que eu fiz? Ah, peraí. Um monte de conta, irmão. Formulário. Estamos prontos para andar. Pronto, papai, tá aqui. Era isso que eu queria. Ctrl C. Vou abrir um Word aqui. Word. Pronto. Aí eu dou um Ctrl V. Aí aqui na correspondência. Acho que é revisão. Página inicial. Maiúsculas. Classifico. Pronto, tá aqui, papai. Nome da Galerix. Agora eu vou lá no meu Excelzinho. Ah, moleque. Pronto, papai. Quem não tiver na lista, não se preocupa que eu vou acrescentando aqui. Então, toda essa galera que estava aqui, ó, foi que estava na aula passada. Então, 3 frequências para todo mundo. Tá aqui, pronto. Foi o pessoal que assinou aquela lista. Então, a partir de agora, eu vou lá no nosso chat, vou ver quem está lá. Mas, ó, quem saiu, porque teve problema com a internet, que acontece isso também, né? Depois eu vou organizar melhorzinho isso aqui. Mas quem saiu, vocês me avisam. Me avisem que eu justifico lá, pelo menos marco alguma frequência lá. Então, eu vou começar aqui com o Andrei. O Andrei está presente, o Andrei Gomes, o Andrei Kennedy também, o Apolo também, a Brenda, a Clarice, o Denzel saiu, né? Ele falou comigo, o Eduardo, olha, a Crislane, opa, a Crislane está aí, o Denzel que saiu, tá aqui, o Eduardo, peraí que eu não estou vendo o chat. Pronto. Aí o Eduardo tá aqui, beleza. Aí quem mais? O Elielson também tá aqui, dá para ver aqui, pronto. Aí eu vou baixar aqui. Aí foi até o Elielson. Elielson foi. Aí vem o Gabriel. Gabriel. Olha, o Gabriel não tá na minha lista. Como é teu nome, hein, Gabriel? Fala comigo aí. Já ia falar já. Gabriel, das Dores de Souza. Gabriel. Das Dores de Souza. Gabriel Dorflex. Ah, moleque.
Com S ou com Z? Com S. Conhece? Aê, parceiro. Já foi. A Giovana. Depois Pô, o Gabriel era em cima, né? Tá, mas depois eu classifico de novo. Giovana. E depois a outra Giovana, que não tá na nossa lista também, né, Giovana? Câmbio. A Giovana Oliveira, professor? Isso. É eu. Giovana. Vou escrever seu nome aqui. Giovana. É Maria Giovana, eu tô lá embaixo. É Maria Giovana seu nome? Isso. Vocês não me ajudam aí com esses nicks de vocês. Tá, então bora lá. Então vamos voltar aqui. O Henrique tá aí. Tô vendo aqui. O Harrison tá aqui. O Janderson. Harrison. Harrison, como é? Ou é Harrison? Como é? Joanes. Tá na lista? Cadê o... Olha só que achei. Sabinho. Sabinho. É a minha caixa, é a nossa. Manda lá, Brit, depois É o João Vitor. Opa! E eu achei a minha bolinha aqui, a minha mãe. Deixa lá, depois o tio vai ver essa parada aí. Obrigado, Brit, velho. Eu vou deixar. Pra cá? Sim. Tá. Encosta aí que ainda não acabou aqui, já vou acabar. Nada. Tá. Joanes. Tá na lista? Eu acho que não, né? Joanes é o João professor. Vitor. João Vitor. Sim. Me fala aí que senão já era. Passa batido. Aí o Cauê tá na mão. Karine, tava aí na aula, pessoal, a Karine? O Marcos Vinícius. Tá. O Marcos, esse Marcos Correia aí, pessoal. Marcos Vinícius. É o Marcos Correia, né? Aí vem Maria Giovana, disse que estava. O Matheus Oliveira. Maurício, ok. O Nicolas, ok. A Nicole. O Paulo, ok. Paulo Sérgio também, estou vendo ali. Paulo Sérgio. Stephanie. Ok. Thiago, que está de Tommy Shelby, eu acho, ali. O Wanderson e a Vitória. Alguém não foi chamado aí? Isso. Alguém não foi chamado? Ninguém disse Acho que não. Acho que não, né? Tá todo mundo aqui na lista, né? Se alguém não tá na lista, olha, não tô na lista. Manda o nome lá no nosso grupo para eu acrescentar aqui. O Maurício e o Gabriel. Porque tem dois Gabriel. Tem eu e tem o Maurício. Cadê o Maurício? Ele tá na aula? Chamou. Eu tô sim, tô aqui. Beleza. Olá, beleza, Maurício. Beleza. Oi. Câmbio. Olha, pessoal, hoje já dá para passar a primeira atividade, tá? Já vai dar para passar a primeira atividade. Vou marcar umas questões lá do livro. Lembrem-se que as atividades que eu passar para vocês, elas são manuscritas. Vocês vão ter que fazer no caderninho de vocês, tirar aquela foto, gerar o PDF e upar lá no Classroom. Vou mandar o link, tá? Vou dizer quais são as questões que vocês têm que fazer. Eu acho interessante que vocês façam as atividades, as questões propostas do livro. Eu acho que vou passar. Cada capítulo tem, eu acho que a gente já matou um capítulo ali. Não são muitas. E eu vou ver. Se forem muitas, eu marco algumas apenas. Mas eu aviso vocês lá no nosso grupo. Quanto à nossa aula de sábado, a princípio, a gente vai ter essa aula sábado.
Bora ver. Pode ser que eu grave a aula e diga, olha, dá uma olhada lá no final de semana nessa aula, mas a princípio a gente vai ter essa aula. Bora ver como é que vai ser até lá. Se eu conseguir gravar, eu mando para vocês. E a gente fica por aqui. Não, o desafio é a gente só resolve mesmo. Pode ser que eu crie uma lista de exercícios só com desafios. Isso aí é importante para a gente treinar. Por enquanto, a gente fica por aqui, tá, pessoal? Um abraço aí, bom dia para vocês. Cuidado aí, fique numa boa. Tamo É junto, nóis, tá? professor. Valeu, É galera. sábado. Tchau, professor. Meus amigos. Tchau, professor. Nós. Tamo junto, amigo. Tamo junto. O Macaco fala mesmo.